Bom dia, eu sou Gabriel e hoje começa mais um episódio do Se Liga na História de Um Menino do Dedo Verde. Pra você que não sabe o que é o Se Liga na História, muito difícil. O Se Liga na História é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30 aqui na rádio. Nele nós vemos várias obras literárias, famosas, interessantes e super legais. No começo de cada programa, nós vemos no começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada, ou então, como o criador teve a ideia de criar. Bem, como eu disse no começo, hoje nós iremos continuar com a parte 5 de O Menino do Dedo Verde. E assim, parte 5. O Pequeno Príncipe, o primeiro livro que a gente leu aqui, inclusive, tem lá no YouTube, é só você ir lá no YouTube, Rádio Velce, se inscreve lá, tem vários programas tão legais quanto esse. Tem programa de xadrez, programa de entrevista, programa de músicas. Quer dizer, programa de música não vai pro YouTube, mas tem na rádio. Enfim, programas super legais, como eu já disse. Enfim, Pequeno Príncipe foi o primeiro livro que a gente leu aqui, pode ir lá. E episódio 5, O Menino do Dedo Verde. Episódio 5 também, já sabe. O Menino do Dedo Verde já tá quase acabando. Faltam só alguns capítulos aí. Então eu só queria avisar isso mesmo. Bem, então agora, dito isso, se liga na história! O Menino do Dedo Verde. Parte 5. 15. No qual Tisto tem uma aula de geografia, seguida de uma aula na fábrica, e no qual o conflito entre os Vatímburas e Volás se estende de modo imprevisto. Continuação. A cabeça de Tisto rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tirica que se alastra pelo globo. Com que espécie de plantas poderíamos combatê-las? Agora você vai acompanhar minha fábrica, disse o Sr. Travões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones e desceu em companhia de Tisto. Este, que logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho. Os martelos automáticos batiam com toda a força. As máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz dos seus trovões. Tisto também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como um riacho incandescente. Fazia um calor insuportável. Após a oficina de fundição, Tisto visitou as de polimento, de torno, de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões e etc. Porque a fábrica do Sr. Papais fabricava tudo que se relacionasse com a guerra. Armas e munições. O dia seguinte era dia de entrega. E embalava-se o material com tanta precaução como se fosse porcelana. Finalmente, o Sr. Travões mostrou a Tisto 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral, e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Suspensos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar. Depois foram depositados devagarinho, em reboques de caminhões, que pareciam não ter fim. São esses canhões, Tisto, que fazem a riqueza de Mirapolvo, exclamou com orgulho o Sr. Travões. Podem demolir a cada tiro 4 casas tão grandes como a sua. Essa notícia não pareceu inspirar Tisto com o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 Tistos sem casa, 4 Carlos sem escada, 4 Amélias sem cozinha. Então,
Como... É com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna ou alguém da família? Essa é a verdade? E os martelos bateram. As forjas esquentaram. O senhor é a favor de quem, Sr. Trovões? Perguntou Tisto, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alário que o cercava. O quê? Estou perguntando. O senhor é a favor de quem nessa guerra? Dos Olás! Gritou o Sr. Trovões. E papai? Também! Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo. É claro, disse Tisto consigo mesmo. Se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem. Então, esses canhões vão para os Aulás? Prosseguiu ele. Só o da direita, gritou o Sr. Trovões. O outro é para o Vatímboras. Como para os Vatímboras? Exclamou o Tisto indignado. Porque também são bons fregueses. Assim, um canhão de mira-pólvora ia atirar um contra o outro. Canhão de mira-pólvora. E demolir o jardim tanto de um lado como de outro. É o comércio! Acrescentou o Sr. Trovões. Pois, então... eu acho abominável o seu comércio. O quê? Perguntou o Sr. Trovões, abaixando-se, porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tisto. Estou dizendo que o seu comércio é abominável, porque... Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os Volás e os Vatímboras acabava de se estender, de repente, até a face de Tisto. Eis o que é a guerra? A gente pede uma explicação, diz o que pensa e recebe uma bofetada. E se eu te fizesse botar ortiga no fundo das calças? Quero ver o que você fazia, pensava Tisto, com os olhos cheios de lágrimas, olhando o Sr. Trovões. Sim, urtigas sulcados. Ele mal continha o polegar. E foi assim que a sua grande ideia lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram. Terminou nesse ponto. Tisto ganhou um duplo 0. Sr. Trovões logo comunicou ao Sr. Papai, que ficou muito desgostoso. Seu Tisto, que lhe devia suceder e tornar-se dono de mira-pólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir uma tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o Sr. Papais. Onde está ele? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o Sr. Trovões. Bem, veremos isso mais tarde. Por hora, terminemos as embalagens. Por causa da urgência das entregas, a fábrica funciona sem parar, ok? Comunique isso. As 9 chaminés coroavam-se a noite toda de grandes ralos vermelhos. Ora, aquela noite, o Sr. Papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho das várias oficinas, do alto de uma pequena torre envidraçada, teve uma agradável surpresa. Seu Tisto voltara à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de luz, de fuzis. Subia nos caminhões, desbruçava-se sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. Tisto é fantástico, pensou o Sr. Papai. Ele está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com seu duplo 0.
Não deve-se perder a esperança. Disto realmente jamais parecera tão sério e tão atarefado. Estava de cabelo em pé, a cada instante que tirava do bolso pequenos pedaços de papel. Ele parece até que está tomando notas. Observou o Sr. Papai. Queira Deus que ele não prenda o dedo ao enfiá-lo assim nas... Queira Deus que ele não prenda os dedos, enfiando eles assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino que reconhece logo os seus erros. O Sr. Papai ia ter outras surpresas. XVI, no qual se sucedem as mais espantosas notícias. Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. Essas letras ficam enfileiradas num armário especial. E era justamente diante desse armário de maiúsculas que o diretor de O Relâmpago de Mirapólvora, diário bem conhecido, sofria terríveis hesitações. Lá e vinha, suspirava, enxugava a fronte, o que é sempre sinal de emoção e perplexidade. O homem estava muito contraído. Mal pegava uma grande maiúscula dessas que são reservadas para as grandes vitórias, e logo a punha de lado. Ora escolhia uma das maiúsculas médias, que servem para as guerras que se alastram, para as expedições que não terminam, para as retiradas imprevistas. Mas essas maiúsculas também não serviam. Voltavam para o armário. Num certo momento, pareceu decidir-se pelas pequenas letras. Sabe, que são usadas para notícias que põem todo mundo de mau humor. Como o novo imposto sobre as compotas, ou falta de água por 2 dias. Mas essas letras também não resolviam o caso. E o diretor de O Relâmpago respirava cada vez mais fundo. Realmente era um homem no auge da contrariedade. Ele deveria anunciar aos habitantes de Mirapólvora, seus fiéis leitores, uma notícia tão inesperada e de tão graves consequências, que não sabia como se arranjar. A guerra entre os Vaulás e os Vatímboras havia fracassado, e quem poderia convencer o público de que uma guerra possa parar de repente sem vencedores e sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? O pobre diretor teria gostado de imprimir em toda a extensão da primeira página um título sensacional, como por exemplo o fulminante avanço dos Vaulás, ou irresistível ataque das tropas vatímboras. Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a pastilha cor-de-rosa eram categóricos. A guerra não acontecera e seu fracasso põe em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de Mirapólvora, assim como a competência técnica do Sr. Papai e de suas oficinas e de todo o pessoal. Em suma, tratava de um verdadeiro desastre. Experimentos com o diretor de O Relâmpago reconstruir o desenrolar dos trágicos acontecimentos. Plantas trepadeiras e colantes tinham se enraizado nas caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém podia explicar. A Hera, a Briônia, a campanilha e a erva de passarinho formavam em volta das metralhadoras, dos revólveres, um espesso emaranhado, que o visgo, que o memendro negro vinha a agravar. Essas caixas, tanto os Vaulás como os Vatímboras acabaram desistindo de recuperá-las. Os repórteres, nos seus relatórios, frisavam a ação particularmente nociva da bardana, erva medicinal cujos bagos vermelhos são munidos de ganchos. A bardana se alastrara pelas baionetas. Que fazer com fuzis que debruxavam baionetas que não mais espetavam e que os mais belos buquês privavam toda a eficácia? Só jogando no lixo. Igualmente inaproveitáveis os magníficos caminhões,
são conscienciosamente listrados de cinza e amarelo. Espinheiros, carrapichos e urtigas de toda a espécie brotavam fartamente nos assentos, provocando imediata urticária nos motoristas. Foram eles, aliás, as únicas vítimas das guerras. As brancas enfermeiras condenaram à imobilidade e às compressas mornas esses pobres soldados. Que cruéis camichões impediam-se de sentar. Situa-se aqui o lastimável incidente causado por uma espécie de não-me-toques, que uma humilde flor do campo possa desencadear o pânico entre combatentes. Isso se explica facilmente quando sabemos que é provida de cápsulas que explodem ao menor contato. Os motores estavam repletos dessa planta, que pululava no carburador das autometralhadoras e no reservatório das motocicletas. Mas mal se dava a partida, a menor pressão no acelerador. Produziam-se e propagaram-se surdas explosões, que não causaram o mais leve dano, mas abalaram fortemente o moral das tropas. Passemos aos tanques. Tinham as torres bloqueadas, roseiras bravas, as quais se misturavam a madressilva, e as buganvílias lançavam raízes, cachos, pêndulos, ramos espinhentos em torno das engrenagens. Os tanques, portanto, estavam também fora de combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiram plantas por todo lado, plantas teimosas ativas, como que dotadas de vontade própria. Nas máscaras contra gases desenvolvia-se a aquileila externuratória. O repórter de O Relâmpago garantia que a 1 metro dessas máscaras as pessoas já punham respirar cerca de 50 espirros. Ervas mal cheirosas se alojavam no interior dos porta-vozes. Os oficiais tiveram de renunciar a essas cornetas, onde cresciam arruda e alho de urso. Mudos, imóveis e impotentes, os dois exércitos haviam estacado um diante do outro. Mas as más notícias voam. O senhor papai já está a par de tudo, e também imaginamos que o estado de seus desesperos. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Mantinham-se em constante contato com o diretor de O Relâmpago, que lhe fazia a leitura pelo telefone dos mais pungentes telegramas. Só restava uma esperança: os canhões, os famosos canhões de mira-pólvora, pois, como dizia o papai, os dois exércitos imobilizados ainda podem entrar em combate, desde que disponham de bons canhões. Esperou até a noite. Um último telegrama desfez todas as ilusões. Os canhões da pólvora haviam atirado. Não resta dúvida, mas haviam atirado flores. Uma chuva de amores perfeitos, papoulas e miçotes, abatera-se sobre contingentes dos rolás, que haviam respondido, inundando os vatímboros de gerânios, margaridas e beijos. O general tivera o quepe arrebentado por um buquê de violetas. Não se conquista um país com rosas, e as batalhas das flores nunca foram levadas a sério. A paz foi imediatamente concluída entre os rolás e os vatímboros. Os dois exércitos se retiraram, e o deserto, cor de pastilha cor-de-rosa, foi devolvido ao seu céu, sua solidão e sua liberdade. XVII, no qual Tisto corajosamente denuncia a si próprio. Há silêncios que despertam
Tisto logo saltou da cama aquela manhã, porque a grande sirene não tocou. Foi à janela. A fábrica de Mirapólvora estava parada. As 9 chaminés não fumegavam, nenhuma delas. Tisto correu ao jardim, sentado em seu carrinho de mão. Bigode lia o jornal, coisa que raramente acontecia. "Ah, você está aqui!" exclamou ele. "Em matéria de trabalho bem feito, não podia ter sido melhor. Nunca teria imaginado que você fosse tão bem sucedido." Bigode irradiava alegria. Ele beijou Tisto, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. Depois, com a ligeira melancolia dos homens que terminaram sua tarefa, Bigode acrescentou: "Eu não tenho mais nada a te ensinar. Você sabe mais do que eu e anda muito mais rápido." Vindo de um mestre como Bigode, esse elogio aqueceu o coração de Tisto. Dos dados da cavalariças, Tisto encontrou o ginástico. "Que maravilha!" soprou-lhe Tisto na orelha de Bege. "Disparar uma guerra com flores." O pônei não pareceu nada surpreso. Por falar nisso, respondeu ele: "Eu gostaria muito de um feixe de trevo branco. É o que prefiro para o almoço. E cada vez há menos pelo campo. Pense nisso, Tisto, quando houver tempo." Essas palavras mergulharam Tisto numa grande estupefação. Não porque o pônei havia falado. Isso já o percebera há muito tempo. Mas porque o pônei mostrava saber que ele tinha um polegar verde. "Felizmente o ginástico não fala com ninguém além de mim", disse Tisto consigo mesmo. E voltou pensativo para casa. Aquele pônei via-se bem. Sabia muita coisa. Na casa que brilha, as coisas não iam como de costume. Primeiro fato indiscutível, os vidros não brilhavam tanto. A Amélia não cantava mais diante do forno. Sua canção predileta. O criado Carolo já não polia o corrimão. Dona Mamãe estava de pé, desde as 7 horas, como nos dias de viagem. Tomava café com leite na sala de jantar. Ou melhor, o café com leite estava diante dela. Ela nem tocava na xícara. Mal viu Tisto atravessar a sala. O seu papai não fora ao escritório. Achava-se na sala de visitas, em companhia do Sr. Trovões, e ambos andavam em passos longos, de modo descontrolado, tanto que às vezes esbarravam um no outro, e às vezes davam-se as costas. Sua conversa rugia como se fosse uma tempestade. "Uma ruína, uma desonra, só resta fechar. Quanto desemprego!" exclamava o Sr. Papais. E o Sr. Trovões respondia com o eco de um trovão rolando pelas nuvens: "Conspiração, sabotagem, atentado pacifista. Ah, meus canhões, meus lindos canhões!" Prosseguiu o Sr. Papai. Tisto, no limiar da porta entreaberta, não ousava interrompê-los. "Eis como são as pessoas grandes", dizia consigo mesmo. O Sr. Trovões me afirmava que todo mundo era contra a guerra. Mas era um mal inevitável, contra o qual não se podia fazer coisa alguma. Eu acabo de impedir uma guerra. Eles deviam estar contentes em vez de se zangarem. O Sr. Papai, esbarrando de novo no ombro do Sr. Trovões, gritou, fora de si: "Ah! Se eu apanhasse o miserável que foi semear flores nos meus canhões!" "Ah, se eu também agarrasse!" respondia o Sr. Trovões. "Mas talvez não haja um responsável. Forças superiores. É preciso abrir um inquérito.
É um caso de alta traição. Tisto, você já sabe, era um menino corajoso. Abriu a porta e colocou-se debaixo do grande lustre de cristal, no centro do tapete, de guirlandas, defronte do retrato do Sr. Vovô. Tomou respiração e disse: Fui eu que semeei as flores nos canhões. Em seguida, fechou os olhos, esperando o tapa. Como o tapa não veio, abriu de novo as pálpebras. O Sr. Papai tinha estacado num canto do salão e o Sr. Trovões no outro. Eles olhavam Tisto, mas parecia que não estavam o vendo. Seria outro. Eles olhavam Tisto de novo. Seria o caso até de perguntar se tinham ouvido e compreendido. Não estão acreditando, pensou Tisto. E para confirmar, ele enumerou suas proezas, como quem dá a solução de uma charada. Os volúveis na favela? Fui eu. A cadeia? Fui eu. O edredom de pervincas na menina doente? Fui eu. E o baobá na jaula do leão? Fui eu também. O Sr. Papai e o Sr. Trovões continuavam a brincar de estátuas. A ideia de Tisto, um florista em domicílio, não lhes podia entrar na cabeça. Tinham justamente a cara de que iam abrir a boca para declarar: Para de dizer essas tolices e deixe as pessoas grandes em paz. Pensam que estou me gabando, pensou Tisto. É preciso que ele prove a verdade. Aproximou então do retrato do Sr. Vovô, sobre um canhão, que seria de apoio ao venerado fundador de Manufalta de Mirapólvora, e encostou seu polegar e o manteve ali alguns segundos. A tela estremeceu ligeiramente, e se viu-se brotar da boca do canhão uma haste de junqueiro, que deu primeiro uma folha, depois a outra, em seguida a outra, e depois campânulas brancas. Pronto! Disse Tisto. Eu tenho o polegar verde. Ele esperava que o Sr. Trovões ficasse escarlate. Papai todo branco. Então ele fechou os olhos de novo para esperar o tapa. Mas foi ao contrário. O Sr. Papai deixou-se cair numa poltrona, com o rosto cor de púrpura, enquanto o Sr. Trovões, pálido como cera, tombava no tapete. Diante desse duplo espetáculo, Tisto compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Saiu do salão com o rosto intacto, o que prova que a coragem é sempre recompensada. Bom, e por hoje é só. Muito obrigado para aqueles que assistiram, reassistiram, estão assistindo pela primeira vez, como eu sempre digo. Bem, isso ajuda demais e eu acho que vocês já entenderam isso. Não sei se tá irritando, mas ajuda demais. Muito obrigado. Bem, como eu disse lá no começo, Pequeno Príncipe
foi o primeiro livro que a gente leu aqui. E pra quem não sabe, esse é o terceiro livro que a gente tá lendo aqui. O primeiro foi O Pequeno Príncipe. O segundo foi Meu Pé de Laranja Lima. E agora tá tendo esse daqui. Bem, tem lá no YouTube, se você quiser assistir, na playlist Se Liga na História. Tem do primeiro, eu acho que é. Tem do primeiro Se Liga na História até o último, até esse daqui, no caso. E também, como eu já disse também no último programa, tá tendo alguns sábados letivos que estão, sabe, que o Se Liga na História não pode o nome, ser exibido durante esses sábados letivos, porque ele também passa aqui na rádio, e passa no YouTube também, e é por causa disso. Mas do mesmo jeito, é muito bom. Se você quiser, no caso, vai lá assistir. Eu garanto que você vai gostar muito. E falando em gostar muito, como eu já disse, aqui na rádio também tem várias outras coisas. Tem programa de música com o Jonas Araújo, tem programas de entrevista com o Carlucci, tem programa de xadrez, 8x8 xadrez, tem programa do Parça Orelha, que é um programa muito legal. Então, muito obrigado e tchau! E até o próximo programa!